Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou Carlos Camargo. Como fazemos de início, colocamos aí para os nossos telespectadores o escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, que você vê aqui na Barrinha, Rua Santa Catarina 80, Sala 12, aqui no centro de Poços de Caldas, próximo ao terminal de linhas urbanas. Também nunca deixamos de mencionar aqui a doutora Luciana Mello, que é tecladista e cantora. Você aí que quer abrilhantar mais ainda uma cerimônia de casamento, faça contato pelo 999676276, 999676276. E o nosso WhatsApp, para que você possa entrar em contato conosco, dar uma sugestão, uma dúvida, nos perguntar. O telefone 98451-3033, 98451-3033. E por falar em WhatsApp, eu fico muito agradecido pela forma, o carinho que as pessoas têm se comunicado conosco através do WhatsApp e abordagens aí pelas ruas da cidade, no comércio. Eu sou sempre aí abordado e por pessoas que elogiam o programa, parabeniza o programa, a TV Poços, dão sugestão aí de matéria, fazem perguntas, e eu fico muito satisfeito que, de fato, nós estamos levando aquilo que a gente quer levar. É uma informação de qualidade ao público telespectador, principalmente na área que a gente resolveu se situar, que é no campo do direito. Então nós aqui estamos sempre apresentando os projetos de leis que estão tramitando, andando pela Câmara Federal, pelo Senado Federal e por essa junção das duas casas legislativas, que é o Congresso Nacional. Então, antes que vire lei, quando já está prestes a virar lei, nós já mostramos aqui, já damos a notícia para o telespectador. Já chegamos na frente. E isso é muito importante, porque quando nós falamos uma coisa aqui, pode ter certeza, 15, 20 dias depois, as outras emissoras aí, grandes emissoras do Brasil, noticiam que tal assunto assim, assim, assado, entrou em vigor, agora é lei, por aí vai. Então, nós saímos na frente porque nós vamos na fonte e pegamos ali aqueles projetos que nós entendemos que seja aí de maior interesse da sociedade, e passamos aqui para o telespectador. Lógico que são muitos projetos que tramitam por lá e nós temos que selecionar aqueles, como eu disse, que seja melhor para o telespectador e também pelo nosso tempo aqui, que é muito curto, e não dá para a gente ficar aqui apresentando mais projetos que estão tramitando lá. Então a gente foca naqueles que a gente entende que são os principais. E ainda falando sobre no nosso meio de comunicação, o WhatsApp com o telespectador, alguns telefonemas, que eu sempre faço aqui, indicações de leitura aos nossos telespectadores. Eu fiz acredito que algumas semanas atrás, do livro Autópsia do Medo. E pessoas me mandaram mensagem pelo WhatsApp do programa, dizendo que não estão encontrando o livro. Esse livro, Autópsia do Medo aqui, ele conta a vida e morte, né? Como diz aí na capa, do delegado Sérgio Paranhos Fleury. Esse livro de autoria de Percival de Souza, um jornalista aí, famoso na imprensa brasileira, atualmente na Record. E você que queira ler essa vida desse delegado que
ocorreu. Esse livro dá ênfase maior na vida profissional dele. Você pode entrar na internet pelo Amazon. Procura aí. Se você digitar o nome do livro, Autópsia do Medo, vai aparecer lá. E você faz a encomenda e recebe em casa. Tem livrarias aqui em Poços de Caldas, onde você também pode ir lá encomendar, se não tiver de pronta entrega. Mas é interessante. Você vai saber da história do Brasil, que infelizmente muita gente insiste em contar errado. E por falar em contar errado, aí por interesses políticos partidários, ideologia política, também semana passada indicamos o livro Escravidão. É o primeiro livro dos 3 livros que vai tratar sobre desse assunto, do autor Laurentino Gomes, que é um jornalista já conhecidíssimo, Laurentino Gomes, famoso autor aí dos livros 1808, 1822, 1889. Ele agora vem com uma nova trilogia. Esse é o volume 1 que eu li e estou indicando para vocês. E o telespectador também pediu para eu repetir aqui. Esse eu posso dizer que tem mais facilidade de encontrar em livrarias aqui de Poços de Caldas. E você também pode entrar na internet e digitar aí livro Escravidão, Laurentino Gomes, e você vai ver lá, a Amazon também, que eu indico, que é o site Amazon. E você compra e recebe em casa. Esse livro aqui também trata de mostrar a verdade, como foi a escravidão no Brasil, no período colonial, e ele começa narrando a escravidão desde quando a escravidão existe no mundo, né? Que a escravidão está no mundo desde que o homem também está no mundo, o homem já está escravizando o seu semelhante, e por aí foi através da história da humanidade e acabou chegando aí no cume, nos idos aí do Brasil colônia, daquela época das grandes descobertas, logo após, né? E o Brasil, Espanha, Holanda e Portugal principalmente, né? Portugal e Espanha foram aí os maiores navegadores da época. Portugal chegou a ser maior ainda do que a Espanha, descobridor de novas terras, e para isso começou a importar mão de obra cativa. Então, ele narra aqui todo esse pormenor, e você vai entender como é que as coisas aconteceram, e também não é como a gente vê aí alguns informando sobre escravidão, alguns até, infelizmente, professor de história querendo passar para seus alunos aí de uma forma recheada de política partidária, ideológica, e trocando aquela escravidão física por a escravidão cultural. Então, a gente tem que procurar a informação verdadeira onde ela está. E deu muito... Eu fico satisfeito porque o telespectador manda mensagem indagando. Isso significa que nós estamos despertando a atenção aí de quem nos assiste. E por falar aí em WhatsApp, nós narramos aqui na semana passada, e eu vou novamente tocar no assunto, aquele fato que tomou conta da mídia, tomou conta da internet, WhatsApp, Facebook, para tudo quanto é lado aí das mídias sociais, aquele fato acontecido em Planaltina, no estado de Goiás, onde um morador de rua foi pego em flagrante pelo marido de uma senhora. Ele estava mantendo relação sexual com essa senhora dentro do carro dela, e o marido, à procura da mulher, encontrou o carro parado numa praça da cidade e viu a cena dos dois lá dentro do carro, ficou enfurecido e retirou o sujeito lá dentro a golpes de soco, pontapés, chutes, e achando que a sua esposa estava sendo agredida sexualmente, sendo estuprada. E nesse momento ele tomou conhecimento por intermédio dela mesmo, que não se tratava disso, que ela estava mantendo uma relação sexual com esse indivíduo porque ela queria. Então não havia violência, foi consentida a relação sexual e ela que teria convidado o sujeito para esse ato sexual. Isso teve uma repercussão enorme. Eu comentei aqui a respeito, então, da hipótese aí da atitude desse marido. E nós vemos que
Eu havia comentado que ele estava em defesa da esposa. Ele estava no chamado legítima defesa de terceiro. Eu disse que a lei permite, em certos casos, em que a pessoa possa usar de violência para defender a si ou defender a terceiros, que é a chamada legítima defesa, ou seja, uma defesa legítima. Legítima porque a lei garante essa defesa, mesmo que ela seja violenta. Mas a finalidade é defender a própria pessoa ou o terceiro. No caso aí, seria uma legítima defesa, porque ele estaria defendendo a esposa da agressão desse indivíduo. Então, é uma legítima defesa. O que acontece? Essa legítima defesa, ela tem o início, o meio e o fim. Ela cessa a legítima defesa quando o palco do acontecimento já foi controlado. Então nós vimos nessas cenas aí que ele agiu em legítima defesa depois que o sujeito já estava fora do carro, dominado, caído ao solo, no passeio daquela praça. A mulher já tinha saído de dentro do carro, se recomposto as suas vestes, já estava fora do veículo. Então, a situação já estava dominada. Então, não havia necessidade de continuar as agressões. Então, com isso, o marido está abandonando a legítima defesa e passando por uma agressão. Aí já há um excesso de legítima defesa, vamos dizer assim, e já passou para agressão. Porque a situação está controlada, já acabou tudo, e ele continua agredindo aqueles moradores de rua. Então aí, os comentários entram algumas teses. Então aí, ele deverá responder pelo crime de lesões corporais contra esse indivíduo, porque esse cidadão aí ele foi bem machucado, ele teve aí muitas agressões no rosto, no tórax, teve que dar ponto no supercílio, ele teve que fazer vários exames, ele teve uma costela quebrada, segundo o noticiário. Então, esse marido, ele deverá responder por essa lesão corporal? Então, em direito, tudo é tese, né? Quem vai apresentar isso para a justiça é o promotor de justiça, né? Já foi instaurado um inquérito policial que vai abranger tudo isso aí. E vai, então, concluir, o delegado encaminhar ao promotor de justiça, o Ministério Público. E ele, então, depois de analisar todo esse caderno investigativo, que é o inquérito, ele vai, então, dizer à justiça se alguém aí cometeu algum crime e que crime cometeu. E se o juiz concordar e entender com esta chamada denúncia, então ele vai abrir o chamado processo criminal. Aí vão entrar também os advogados ou o advogado da parte acusada, o réu, a parte ré. Então nós temos essa é uma das teorias. Agora, existe uma outra coisa dentro do direito que é a chamada legítima defesa putativa. O que vem a ser isso? Uma pessoa utiliza da legítima defesa achando que alguém está cometendo um crime ou prestes a cometer um crime contra si próprio ou contra terceiro, ali por perto da onde a pessoa se encontra. E ela toma providência e parte para o ataque. Mas aí se descobre que aquela pessoa não estava cometendo crime contra esta pessoa que o agrediu e nem contra ninguém que ele estivesse querendo proteger. Nossa, falhou. E agora? Então, essa é a chamada legítima defesa putativa. Um outro exemplo seria, vamos chamar o fulano de tal A é inimigo do fulano de tal B. De repente,
A encontra B em algum lugar. O B leva a mão à cintura. O A, achando que ele vai sacar uma arma, saca a sua primeiro, atira, mata ou fere a pessoa, o B. Ele está em legítima defesa. Mas o B, ao colocar a mão na cintura, não tinha arma nenhuma. Não tinha nada ali. Mas o fato do gesto levou o outro que sabia que o B era seu inimigo já a tomar essa atitude de defesa. Mas o sujeito, no nosso exemplo, o sujeito, o B, veio a falecer. Qual seria uma tese da defesa? Legítima defesa putativa. Então, essa é a defesa putativa. A pessoa está usando da legítima defesa para coibir, cessar um mal maior que está ali contra a sua pessoa ou de terceiro. Então, no exemplo que eu dei aí, o sujeito ia sacar a arma, o A entendeu, e atirou e matou. E o B não tinha arma nenhuma. E agora? Ele vai responder pelo homicídio? Lógico que vai. Mas a tese da defesa será a legítima defesa putativa. Porque a pessoa que já tem uma inimizade com outra ou está numa situação de risco, numa situação fora de controle emocional, e ele se vê ameaçado, ele até por instinto, ele já toma a providência de se defender. E ao se defender, ele ataca o seu oponente. Aí, depois que tudo aconteceu, vai ver que aquele oponente não estava armado. E agora? Como é que vai fazer? A legítima, ele não teve a intenção de tomar aquela atitude, que se não fosse pela atitude primeira do indivíduo aí, do chamado B. E nós demos no exemplo. Então, voltando aqui no caso do mendigo, o marido, quando chegou no palco dos acontecimentos ali, viu o indivíduo mantendo relações sexuais com a sua esposa. O que ele entendeu? Que ela estava sendo estuprada. E para isso, ele usou a legítima defesa em proteção à sua esposa, que estava sendo vítima de um crime sexual, um crime hediondo. E ele então retira o indivíduo de dentro do carro, a socos, joga o indivíduo no chão e continua ali a bater no sujeito, a agredir, por outros momentos além daquele da retirada do veículo. E ele toma conhecimento que aquilo que estava acontecendo dentro do carro não era um crime de estupro. Era uma relação sexual consentida. Aí surge então a hipótese, né? Que é uma tese a ser defendida, que aquela agressão que ele fez ao indivíduo foi em decorrência de ele achar, pela cena que ele estava vendo, que a mulher estava sendo agredida sexualmente. E não estava. A legítima defesa continua. Agora é putativa. Ele defendeu achando que estava acontecendo uma coisa e aquela coisa não estava acontecendo da forma que ele estava entendendo a putativa. E agora? Uma tese a ser usada é a legítima defesa putativa. Poderá também existir a tese aí dele pagar pelo excesso dessa defesa, da legítima defesa. Porque, como eu disse, no início da agressão e logo após a retirada do suposto agressor dentro do carro de sua esposa, ele não para de agredir o sujeito. E, novamente, digo, a situação já estava contornada, a situação já estava dominada. E agora, mesmo sabedor pela própria mulher, como disse ela mesmo depois
no seu depoimento para a polícia, para o seu depoimento para a própria imprensa, foi uma relação consentida. E agora? Ela é uma mulher adúltera? O adultério não é crime mais no nosso Código Penal. Quando o Código Penal lá de 1941, né, foi montado, foi feito, o adultério era considerado um crime. Tanto um crime praticado por homem ou por mulher. Agora não é mais. É um motivo aí de o casal se resolver, separar, mas não de crime. Agora, outros dizem que ela tem um laudo médico dizendo que a mulher estava sendo, melhor dizendo, ela tem problema mental. Já que a gente volta, eu vou tocar nessa parte. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Essa frase foi dita por mim há 15 anos atrás. Hoje tenho certeza que foi o melhor investimento feito na minha saúde. Continuo comendo e sorrindo com segurança. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Quando a gente vai dar uma aula de direito, o professor vai dar uma aula de direito, então ele procura buscar assuntos do dia a dia, da própria convivência social, para fazer aquele assunto que ele quer dar à sua aula seja de melhor entendimento, de uma facilidade maior de entendimento. É onde o aluno acompanha. Não é somente a teoria na teoria, é a teoria que ingressa na prática e, com isso, surgem aquele propósito que o professor de direito quer passar aos seus alunos, como também para servir de um laboratório para que o aluno possa entender. Porque a humanidade vive em conflitos aí desde que a humanidade existe. E o direito veio regular, né? As leis vieram para regular as condutas das pessoas. Então, quem foge dessa regra, dessa conduta, dessa lei, tem que ser punido. Então, esse é o campo do direito, principalmente o direito penal que nós estamos tratando aqui. E isso é uma matéria que, podemos dizer assim, as coisas na sociedade se repetem. Os assuntos se repetem. É aquele... Costuma-se falar também na sala de aula, né? Os filmes são os mesmos. O que mudam são os artistas. Então, nesse exemplo que nós estamos dando aqui, veio uma outra teoria baseada num laudo médico que aquela senhora, ela não estava no gozo perfeito das faculdades mentais. Ela estava tendo um transtorno mental. Ela surtou, ela tem alguma coisa assim, um problema psicológico, psiquiátrico, e ela naquele momento não estava no pleno conhecimento do controle da sua mente. Bom, se isso de fato for verdade, abre uma nova tese. O sujeito que manteve relações sexuais com ela teria, em tese, cometido um crime de estupro de vulnerável. Porque a mulher estava em um estado de vulnerabilidade, num estado de inferioridade, num estado que ela não estava no perfeito controle de suas atitudes. É o chamado estupro de vulnerável. Ela estava nessa posição aí inferior e o sujeito aproveitou disso. Então, eu vejo aí pela internet pessoas comentando essa tese, que é perfeita. É uma tese, uma teoria. Por outro lado,
Como é que ele ia saber disso? Sujeito morador de rua, está ali na pracinha, para um carro. Um carro parou regularmente na pracinha, uma mulher dirigindo. E ela o convida para manter relações sexuais com ele, e ele foi. Na cabeça dele, não ia ser interpretado que aquela mulher não estava, vamos dizer assim, falando português claro, não estava batendo bem da cabeça. Ele não tinha como saber isso. Uma pessoa que veio dirigindo normalmente, estacionou normalmente, conversou com ele normalmente, o convidou normalmente, não mostrou a ele nenhum tipo de atitude que pudesse falar, nossa, essa mulher não está bem, essa mulher tá maluca, está doida. Não. Então, essa tese, ela pode ser explorada, esse estupro aí de vulnerável, mas aí é muito difícil de colar, porque o indivíduo ele teria que ter a consciência, né, de que aquela situação ali que ele estava praticando, a pessoa não estava num perfeito entendimento. E aquilo, de fato, na realidade, não era do seu consentimento, mas sim de uma inferioridade em decorrência de um problema mental que ela é portadora ou estava passando naquele momento. Então, o campo do direito penal, abre aí um caminho, vários caminhos a serem percorridos. E é isso aí que os senhores promotores de justiça utilizam em suas acusações, e é isso aí que os senhores advogados de defesa utilizam quando vai aí defender o seu cliente. Então fica essa luta, um vem com uma teoria e o outro tem que rebater. Então, e o juiz vai dirigindo todo esse processo e, ao final, ele encerra isso com uma sentença. E essa sentença, se ele achar que os argumentos apresentados pela acusação o convenceram, ele vai pela punição. E se ele achar que os argumentos da defesa que fez o seu convencimento, ele vai absolver. Absolvição do réu. Então, é assim que funciona dentro da linha do direito. Então, esse exemplo aqui foi muito bom, porque para ter uma facilidade para o telespectador, que não é da área do direito, né? Quem é da área do direito, operador do direito, sabe muito bem o que eu estou falando e sabe até mais do que eu estou falando. Mas, no caso do leigo, para ele entender como é que as coisas caminham dentro do ramo do direito. E essa é a intenção do programa, transmitir alguma coisa de positivo e uma análise das condutas sociais dos indivíduos dentro das leis penais, que é o nosso caso aqui em particular. E falando em lei, nós aí estamos batendo numa tecla para o voto. Esse ano é um ano de eleição, são as eleições mais importantes do Brasil, por quê? Porque nós vamos escolher presidente da República, senador, deputado federal, governador e deputado estadual. Então nós temos eleições de 2 em 2 anos. Numa eleição são os prefeitos e vereadores, e na outra são esses que eu acabei de dizer. E essa eleição para o Brasil vai ser tão importante, que eu acredito que essa eleição agora, em outubro de 2022, vai ser a mais importante para os próximos 30 anos. Então, por isso que é a responsabilidade do brasileiro em votar na pessoa certa. E como é que ela vai saber que vai votar na pessoa certa? Pesquise o seu candidato. Aparece lá o fulano de tal, candidato a deputado. Quem que é essa pessoa? Você conhece? Conhece o passado dele, a vida dele? Ele está entrando na política agora, ele já foi político? Então, pesquise. Hoje nós temos uma ferramenta que há pouco tempo atrás não existia. Por isso que era muitas vezes o chamado voto de cabresto, o curral eleitoral. Agora isso aqui está acabando, quase praticamente já acabou. A pessoa vai lá no Google,
põe o nome lá do candidato e aparece a vida dele ali. Então, isso vale desde o candidato a presidente até o candidato a deputado estadual. Vamos voltar a falar nisso em todos os programas, da responsabilidade de comparecer à urna e votar certo, votar consciente. Porque não é aquele negócio de, eu não sabia, eu votei assim, nem conhecia o sujeito. Agora entra no Google que você conhece. Obrigado, até a próxima, um grande abraço, fiquem com Deus.